Então, beleza, então a semana foi de teoria dos números. Alguém, além desses exercícios, né? Acho que o B, na verdade, eu coloquei para apresentar sobre ele, mas acho que a maioria que está aqui fez o B. Mas eu vou comentar mesmo assim, porque também para quem não está aqui depois quiser assistir. Mas além desses, vocês tiveram alguma dúvida em algum outro específico que vocês querem que a gente comente também? O E foi o que eu mais queria perguntar mesmo. E tem um último lá, que é dos Animais Fantásticos, mas o próprio Paiola falou que era pra gente meio que ignorar ele. Então, Certo, acho certo. que nem precisa. Os dois últimos, o pai também falou pra gente que a gente podia não apresentar necessariamente, porque foi explicado mais ou menos a ideia, né, durante a aula. Mas quem quiser depois tentar, a gente pode também tentar discutir mais tarde. Acho que a gente também não resolveu eles ainda. É, a Acabou não gente dando tempo. deixou. O outro a gente fez na maratona. Quando a gente resolveu a maratona, né? Eu acho Ah, que era o. verdade. Primeiro, penúltimo. Acho que é o G? É o G, né? Acho que era o G. Ah, se daí vocês quiserem, a gente tem a resolução, depois a gente mostra. Em algum lugar. O último é o Fantastic Beasts? É o último, sim. O último tem a resolução dele no vídeo de teoria dos números no nosso canal. Ah, Se eu não tá me engano, bem. a Paiola passou pra gente quando a gente fez LPC no meu ano. Eu Safe, safe. comentei ele na aula também, mas falta detalhes, né? Porque ele é muito trampo. Uhum. Uhum. E tem o É vídeo bem chato, né? da professora Juliana Freire também, da Summer School, que ela comenta um pouco mais, mas ela faz parecido comigo. Quer dizer, eu fiz parecido com ela porque eu fiz inspirado nela. Então, assim, ela simplifica alguns passos da modelagem, porque é um exercício muito, muito longo e chato de implementar. Nossa. É, a gente ainda não tem esse nível, né? Já já a gente chega. E é isso. Mas além desses daí que é dos 2 finais, vocês não têm mais nenhuma dúvida? É só o E mesmo. Então beleza. Quer começar, Beleza. Toque? Aí depois de qualquer coisa, vocês podem chamar com a gente tenta fazer também, tenta ajudar se vocês tiverem alguma dúvida durante a tentativa de implementação dos Uhum. outros. Mas então vamos de B, então. O B eu acho que o Renatinho e o Caio fizeram. Não sei se o Alex fez, ou quem mais tá aqui na copa, não tô parecendo todo O mundo. Arthur O fez. menino Parisoto tá O Arthur quietinho fez. aí. Cadê Ah, o Na Parisoto? Dá verdade, um salve aí. Tô Aí. aqui, molecadinha. Opa. Tô vendo a aula. Na verdade, foi o Alex que fez e depois eu só dei uma ajeitadinha pra botar. então o Alex fez. Então os créditos são Sim. pro Alex. Aí, ó. O brabo. Não, a gente fez em dupla, porra. É que você codou a maior parte mesmo. É isso, a gente fez em. Tá. Mas pra ficar salvo no vídeo, então eu vou explicar ele aqui. Então, basicamente, o exercício ele fala pra gente o que são T-primes, né? T-primes, eles são números positivos que têm exatamente 3 divisores distintos. E dado n inteiros, né, ele vai dar uma quantidade de inteiros lá e ele quer saber quais deles são ou não T-primes. Como a entrada é 10 a quinta e os valores são até 10 a 12, né? Tipo, a gente não consegue ficar fazendo operação 1 a 1, né? Tipo, não teria como a gente, por exemplo, para cada número lançar todos os seus divisores para fazer, porque isso seria uma solução força bruta, certo? Tipo, você pega o número e tenta fazer todos os divisores e verifica se todo, tipo, se gera 3 ou se gera exatamente 3, né? Mas não dá para fazer isso devido à complexidade do exercício. Então, vou passar. Então a gente precisa encontrar um jeito de encontrar esses T-primes de uma forma mais rápida, certo? Tipo, talvez fazer um pré-processamento e depois só fazer uma continha e gerar, tipo, saber se é ou não, que é justamente como resolve esse problema. Então, como a gente encontra os T-prime? Os T-primes, né, a gente consegue, tipo, pensando pela definição que a gente teve ali, a gente consegue assumir que o número x, que é o número inteiro que ele está querendo, né, um dos n números lá, ele é um T-prime se seus divisores forem apenas ele mesmo, e mais algum número primo. Por que mais algum número primo? Porque você concorda que se for qualquer outro, assim, tipo, você vai poder gerar valores que geram ele, né? Por exemplo, o 4. Por si só, para gerar o 4, você tem o 2, certo? Então precisa ser também algum número primo. No caso, exatamente por isso. Então, vai passar pro próximo. Então, a gente precisa encontrar esse número primo, certo? Então, a gente sabe que o x, ele mesmo. Um número primo, por exemplo, um número primo não é T-prime, porque ele é só divisível por ele mesmo. Então, falta um terceiro, né? Para a gente conseguir encontrar, então, esse algum número primo, que também é divisor do x, a gente leva em consideração que vai ser algum número
que multiplicado por ele mesmo vai gerar o divisor, certo? Porque senão ele teria que ter um outro número para ser também divisor de x, para querer com mais de 3 divisores, certo? Então não pode ser nem 2 divisores, que é o caso do número primo, e nem mais de 3, ou seja, um outro número. Opa, Quem chegou aí? Bom um outro dia. número. Opa, Vai, Toque, manda bola. sei. Ou seja, não pode ser um número que tenha mais de 3, ou seja, precisaria ser algum número que multiplicado por ele mesmo gere o valor x. Então a gente consegue, levando em consideração isso, afirmar que a gente precisa de um valor que gere, ou seja, o valor x ele precisa ser um quadrado perfeito. Porque daí, um quadrado perfeito, que quem gera esse quadrado perfeito seja um número primo. Como assim? Por exemplo, se a gente for pensar no 9, né? A gente tem que o 9 ele consegue ser gerado por 3 vezes 3, certo? E como 3 multiplicado por ele mesmo, e ele é primo, então, no final das contas, você tem como os geradores deles, né? Os divisores de 9 sendo 1, 3 e 9. Então, fica exatamente 3. Então, a gente consegue entender que a gente precisa ver se ele é perfeito, né? Pode passar para o próximo. Então, para resolver esse problema, a gente consegue ver que é, primeiro, acho que o n igual a 1, porque ele vira um corner case, certo? Porque ele divide por ele mesmo, e, enfim. Ele é um corner case e a resposta dele sempre vai ser não, porque é sempre um só, né? Um número só, ele é um caso que não dá para testar muito. E a outra situação é, se ele for um quadrado perfeito, um valor que está passando por um quadrado perfeito, e o valor desse quadrado que gera esse quadrado perfeito, ele for primo, então a resposta é yes, ele é um T', certo? Então são essas duas situações. E se não for qualquer outra coisa, ele vai gerar mais do que... ou ele vai gerar só 2 divisores, que é o caso dos números primos, ou ele vai gerar mais do que 3. Então a gente considera como não. Aí, para conseguir esses primos, a gente precisa fazer um pré-processamento antes, porque não tem como ficar verificando toda hora se ele é primo, né? Tipo, até dá, mas, tipo, não dentro da complexidade do exercício. Então, pode passar. Já que é 10 a 12, então a gente teria, tipo, tem que fazer um processar até 10 a sexta, né? Então a gente, só mais um exemplo, né? 16, ele é um quadrado perfeito, mas quem gera ele é um número que não é primo, ou seja, 4. Então, por causa disso, a gente tem quem gera o 4 é o 2. E 2 vezes 8, tipo, 2 e 8 são divisores de 16. Então, não tem exatamente isso. Só um exemplo. Pode passar para o próximo. Então, a gente precisa fazer antes um crivo, né? Isso aqui é um crivo que eu gerei. Antes daquela parte dos ifs, você gera um crivo com todos os números. No caso, até 10 a sexta. Todos os números que são primos ou não primos. Pra gente só, tipo, perguntar se é primo ou não. Aí, você usa o crivo, né? Que acho que o pai explicou na semana passada na aula. E é isso. É um exercício bem tranquilinho, eu acho. Acho que a maioria conseguiu fazer, então. E todo mundo entendeu? Tipo, se quiserem fazer algum detalhe. Esse exercício eu nem. Aí. No caso desse exercício, eu nem precisei usar o crivo, tipo, calculando se era primo na hora, deu pra passar, tipo, em 500 ms. Ah, então safe. Se fosse um número maior, acho que nesse caso acho que não precisa, porque é a raiz da raiz, né? Se não me engano. Porque você vai ter que encontrar todos os números que são primos. Assim, seria. Acho que é 10 a 12. Até para conseguir 10 a 12, todos os números fica 10 a sexta, né? Porque é a raiz de 10 a 12. E depois, para você conseguir encontrar, porque você está pegando para ver o que é quadrado perfeito, né? Então fica a raiz da raiz da raiz. Acho que por isso que dá. Porque acho que raiz de 10 a sexta, que deve ficar 10 a terceira, né? Acho que é por isso. Certo. Mas se fosse maior, o número, range de números, aí compensa fazer o crivo, porque você faz antes, aí você já tem todos os números ali salvos. Aí tipo, é só lançar a pergunta pra eles, tipo, direto. Mas é uma boa, tipo, bom saber que dava pra resolver. Eu tentei fazer direto pelo crivo. Mas, belezinha, gente? Opa. Ele calculava o primo do i, dali do código, né? É o primo do... É o primo do m, né? É o primo, você encontra a raiz do valor, entendeu? Você verifica se a raiz do valor é primo ou não. Por isso que fica a raiz por da isso que raiz. passava. Exato, fica 10 a terceira, eu acho, no final das contas. Sim. Mas precisa aumentar um número, tipo, o crivo passa de boa. Tipo, 10 a sexta, um segundo vai, entendeu? Show de bola. Top. É o seu, o próximo, Fábio? É o E. Então, bora lá. O pessoal tava querendo saber desse, né? Então, falando rapidinho dele, o enunciado, ele é bem simples, bem tranquilinho de entender. Ele fala que a gente só tem que resolver o seguinte problema: achar o inteiro m que satisfaz essa equação, que é m elevado a e mod n vai ser igual a c mod n. Então, a gente vai ter dos valores da equação aí o n,
que vai ser o produto de dois números primos ímpares, P e Q. Ele também dá que o GCD do número E com o P menos 1 vezes Q menos 1 é igual a 1. Isso vai ser muito importante pra gente no exercício. E o E tem que ser menor que P menos 1 vezes o Q menos 1 também. Não pode ser igual. E aí, a entrada, ele dá o E, o N e o C pra gente ler, ou todos os valores menor que 32.000. Do pessoal que tava com dúvida nesse exercício, o que vocês tentaram fazer? Por que não deu certo? O que aconteceu? Se vocês quiserem falar um pouquinho, por favor. Eu queria saber, tipo, essa equação aí. Tipo, na equação lá que ele dá, tipo, não tem esse mod de N na frente. Não tem, é só a propriedade. O mod n tá do outro lado, mas como o M é igual a C, você concorda que ele vai ser mod n depois, né? É só pra, tipo, é propriedade da Ah, álgebra certo. modular. Mas no final, tipo, pode tirar No aquele final mod n se você quiser. É só o M elevado a E igual a C mod n. Ah, Vai ser a beleza. mesma coisa. Beleza. Sempre que ele dá uma equação assim que tem um mod n no final, é a forma dele dizer que está usando aritmético modular. Então, assim, você pode considerar Uhum. que dos dois lados está sendo Tem o feito mod n. o mod n. Exatamente. Certo. Certo? E quem tentou fazer, o que tentou fazer, como funcionou, o que não deu certo. Primeiro, alguém tentou fazer? Putz, eu dei uma olhadinha, só que eu não tava entendendo nada. Então eu desisti. Sei Certo, como é, eu certo. sei como é, Renato, isso aí. Tipo, é meio estranho, né? Porque, tipo, você só tem essa equação, e aí ele fala, ok, acha o valor do M. Então, sei lá, uma primeira ideia seria, pensando por cima, chutar o valor do M. Só que a gente não garante que essa equação é monotônica. Então, a gente não pode usar, por exemplo, uma busca binária para achar o M. A gente poderia tentar fazer, sei lá, aplicar a propriedade de log, já que a gente está trabalhando com potência. Só que aí, se a gente tentar aplicar qualquer propriedade de log aí, não vai ajudar muita gente. Então a saída vai ser mexer nessa equação e tentar chegar em alguma coisa que a gente consiga, tipo, trabalhar de maneira que a gente já sabe. Pode passar o slide, por favor, Papi? Então, a primeira etapa é justamente essa manipulação da equação. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer nela, que a gente pode pensar. A gente quer encontrar um valor do m. Só que no estado atual da nossa equação, a gente não tem só o m. A gente tem um m elevado a uma potência, certo? Então, o que a gente pode tentar fazer? A gente pode tentar eliminar essa potência para conseguir o valor de m, e aí, quem sabe, a gente consegue alguma outra equação que a gente consiga só, tipo, colocando alguns valores ali que a gente já tem, achar esse valor de m. Para isso, o que a gente pode fazer é pegar a equação que a gente tem e elevar ambos os lados dela por x. Então, a gente vai fazer o m elevado a e elevado a x. Isso não vai ficar, no final, m elevado a ex. E do outro lado, a gente eleva o c ao x, vai ficar cx. Putz, no que isso vai ajudar a gente? Agora, além do m pra gente descobrir, a gente tem um x para descobrir. Não vai, tipo, pra quê? Mas o que a gente pode fazer agora? Passa o slide, por favor. E se a gente quer o valor de m, né? Então a gente pode supor que o ex que a gente está elevando m pode ser igual a 1. Que aí a gente vai conseguir um valor de m, que elevado à potência 1 vai ser o m. A gente vai deixar ele isolado. E aí a gente consegue saber, chegar numa equação onde m mod n é igual a c de x mod n. Então a gente sabe que o nosso m, a gente consegue descobrir ele elevando c a x. Agora o único problema é, que valor é esse x que a gente consegue achar o m? Então a gente vai ter que saber que valor x a gente vai usar. E aí a gente vai ter que tentar mexer mais um pouquinho nela para tentar descobrir esse valor x. Pode passar o slide, que a gente vai para a segunda etapa, encontrar o valor de x. Agora a gente vai tentar usar um pouquinho das informações que o exercício passou para a gente, que são muito importantes. Então, as informações que a gente tem, uma suposição que a gente fez, que o de x é igual a 1, para a gente conseguir achar o m. Aliás, a gente consegue fazer isso porque das coisas que o exercício fala para a gente, ele garante para a gente que a gente vai achar uma solução para essa equação, e a solução tem a ver com essas afirmações dele. Por isso que a gente está conseguindo supor essas coisas, por isso que vai funcionar no final. Senão a gente teria que fazer teste, um monte de coisa, não daria para fazer. Mas, partindo do suposto que a gente tem uma solução e a gente só precisa seguir as informações que o exercício passou pra gente, a gente tem essa suposição que o de x é igual a 1, ex é igual a 1, um GCD de E e P menos 1, Q menos 1 é igual a 1, e o E tem que ser menor do que P menos 1 e Q menos 1. A gente pode, usando a afirmação 1 e 2, as duas são iguais a 1, né? Então, vocês concordam que a gente pode igualar as duas. A gente pode falar que EX é igual a GCD de E P menos 1, Q menos 1. Faz sentido pensar nisso? Alguém se opõe a essa afirmação?
Essa É. é a nova equação que a gente Faz pode total falar, né? sentido. Faz total sentido? Sim. Ótimo. Perfeito. Então a gente pode igualar essas duas coisas e é igual a 1. E aí, o jeito que tá agora não parece, mas da aula que vocês tiveram de teoria dos números, vocês conseguem associar alguma coisa nessa equação que a gente possa fazer com ela e, tipo, levar algum assunto que a gente possa aplicar algum algoritmo? Ninguém. Eu Pode chutar, tenho um Papi? palpite. Opa, Eu fala não aí. resolvi o exercício. Você não fala Mas aí? pra Fala aí. ser o GCD-C1, eles têm que ser primos entre si. Tem Primos alguma entre coisa a ver com si? isso? Ah, ok. O Eles P não e o são Q, divisíveis. eles não são divisíveis, mas o exercício fala que o P e o Q são primos entre si. O E E o também E? tem que ser coprimo do P Ah, menos 1 tá. a Q Então menos é uma 1. propriedade que eu falei não vale de nada. Não, vale, é importante. É importante. Mas nesse caso, é outra coisa, Nessa Aí, equação, tô passando fome. essa equação. putz, tá complicado. É que tá Mas, faltando umas coisinhas pra ela ficar certa. Mas passa pro próximo slide. Pode falar, pai. Não, não passa não, não passa ele não. Deixa o pai falar. Fala é aí, fala aí. do enunciado total, mas o E é dado ou não? O E é dado. O E, o N e o C. Tá, então, vou perguntar, mas assim, eu não sei se você usou isso em algum momento, mas acho que você vai acabar no mesmo lugar de qualquer jeito. Se o E vezes X é 1, então X é o inverso multiplicativo do E. Você Do chegou E, a usar? exatamente. Ah, tá. Exatamente. Então, beleza. Só queria ter certeza se você usou isso ou você fez por outro caminho. Pode passar? Pode passar. Mas não sei se a gente vai chegar lá, mas o jeito que eu pensei foi esse. Então, a gente tem, o Paulo deve ter passado para você, a teoria dos números, a equação diofantina, que a gente consegue resolver com o algoritmo estendido de Euclides. As equações diofantinas têm esse formato, que é ax mais by, a gente não sabe o x, a gente não sabe o y, e elas são iguais a c. E toda a teoria que ele passou, a gente teve a prova que a gente consegue resolver equações com o algoritmo do tipo ax mais by é igual a GCD de A e B, que é igual a SC, o GCD. Então, agora, volta na equação. A gente tem essa equação. A gente consegue descobrir uma equação diofantina para a gente descobrir esse valor de x a partir do que a gente tem aqui? O Y lá não tem que ser 0, não? O y tem que ser 0. Mas a gente pode colocar o valor dele. O algoritmo vai dar o valor dele pra gente, né? Só que a gente pode ir pra cima. Pra frente, pra frente. Ok, a gente tem então o x, a gente não precisa saber, o algoritmo vai solucionar pra gente. O a gente sabe que é o e. O y Aham. também vai sair do exercício. O que é o b? Que é a única coisa que B é o falta. P menos Aquele 1, Q menos 1. Exatamente. Então, pode passar o slide, pode passar mais um. A gente consegue achar, a partir disso, uma equação que é... Ah, meu Deus, calma lá. Comparando nossa equação atual com a diofantina, a gente consegue ver que o A é igual ao E, o B é igual a P menos 1, o Q menos 1, e o C é igual a 1. Então, passa mais um slide, por favor. A gente chega nessa equação lindona aí, que é E de x mais P1 menos... P menos 1, Q menos 1, y é igual a GCD do E e P menos 1, Q menos 1, que é igual a 1. E aí a gente consegue rodar o algoritmo em cima dessa equação, achar os valores de x e y. O valor do y pra gente não vai importar muito, depende muito de... Então, a gente sabe que tem uma solução. Tem infinitas soluções. Se a gente tem uma solução para uma equação diofantina, a gente tem infinitas soluções para essa equação. Então, o y pode ser 0, pode talvez não ser 0. Depende do que vai acontecer. A gente tem que lembrar que tudo está em módulo também. Então, depende muito dos valores que a gente vai usar ali. A gente não precisa necessariamente ter o 0, mas quando a gente usar o módulo, vai chegar no resultado que a gente quer, que o GCD vai dar 1. E é isso, a gente joga no algoritmo, ele vai dar o resultado de x e y pra gente, e a gente usa o resultado de x para calcular o nosso m, elevando o c ao x que a gente achar. Faz sentido até aqui? Alguma dúvida? Sentido. Vocês estão... Faz mesmo? Manipular isso aí é um absurdo, hein, velho? É meio triste, cara, é chatinho. É. A Renatinha ia falar alguma coisa. Diga aí, Renatinho. Nossa, eu tô observando só. Mas faz sentido, tipo, Faz. tá convencido do porquê isso funciona. Sim, Você- sim. Concordo. Ok, concordo. Todo mundo concorda? Sim. Faz sentido, só que dois. Exatamente. Beleza. Agora a gente tem um segundo problema que é, a gente achou a equação. A gente tem todos os fatores que a gente precisa para ela. A gente tem o E, a gente vai descobrir o X, a gente vai descobrir o Y. O que é esse raio desse P e o que é esse raio desse Q? E agora, pode passar, papo, que a gente vai usar o que você falou dos primos.
a gente precisa definir os valores dele. E o enunciado fala que o P e Q, eles não estão definidos, mas a gente consegue achar eles, sendo que eles são, o N vai ser o valor de P e o Q, e o exercício dá o N pra gente. Além disso, a gente sabe que o P e o Q, eles são primos. Então, o que a gente pode fazer para achar eles? A gente vai testar vários valores de P e Q, de preferência que eles são primos. Então, sei lá, a gente vai testar o P3. P igual a 3. P igual a 3 é primo? É primo. Perfeito. Se a gente sabe que P igual a 3 é primo, o que a gente pode fazer no N para descobrir o quê? A gente divide o N por P. O resto, ao resultado dessa divisão, a gente só vai passar o P para o outro lado, vai dar o quê? Vocês concordam? É só manipular N igual a P vezes Q. Faz sentido? Aham. Sim. Perfeito. A gente vai achar o valor do quê? Primeiro, essa divisão tem que ser inteira, porque senão vai dar chabu, tipo, número quebrado, a gente não quer isso. Então a gente verifica se essa divisão vai ser inteira, usando o mod. Se a divisão for inteira, a gente vai ver se o valor Q que a gente obteu também é um valor primo. A gente sabe, isso é eu sabia mais pelo algoritmo do RSA, o exercício não fala muito bem, porque o RSA, na verdade, é usado em sistema de segurança, é um tipo de criptografia. Esse N, ele sempre vai ser um número único, que vai ser essa multiplicação entre dois primos, P e Q. Então, se a gente achar o primo P e a gente fizer vezes um primo Q e der o resultado N, vai ser só vai ter esses dois primos que vão chegar nesse N. Então, a gente garante que são os dois primos que a gente precisa. Então, se Q é igual a N sobre P também for primo, a gente pode usar a gente achou os dois valores, P e Q. A gente pode parar o for que a gente está fazendo, o nosso chute para P, e a gente usa os dois valores. Encontramos eles. Aqui faz sentido? Alguma Uhum. objeção? Acho que são não. Certinho. Ok. Então a gente conseguiu todas as coisas. A gente aplica no algoritmo, show, vai ter o resultado do x. No final, a única coisa que a gente precisa fazer é elevar o c a x e tirar dessa potência o mod. Aí a gente vai mostrar que vai ter que ter uma funçãozinha que é a potência modificada aqui, é do papo, inclusive, que eu peguei, Ah, o para módulo poder inverso? fazer o Ah, módulo não, a inverso. potência pra A tirar módulo. potência só, a Certo. potência de mod. Porque o Paul não faz isso pra gente, né? Aham. Mas é isso, basicamente, o exercício. Até aqui, show? Tudo certinho? Ok. Sim. Ok, perfeito. A última coisa desse exercício pode passar, a gente tem que tomar um certo cuidado. Como a gente tem várias soluções para nossa equação diofantina, esse x pode ser um valor negativo. Esse foi pelo caminho da dor que eu descobri. Que o exercício deu um negócio muito estranho lá. E eu não sabia por quê, aí eu tive que ficar fazendo teste de coisa. Eu cheguei nisso, eu não sei se matematicamente é comprovado, até porque o pai falou da multiplicativa inversa. Eu sei que o x é a multiplicativa inversa do e. Eu não sei exatamente por que eu posso provar isso. Eu tentei fazer uma prova aqui e faz sentido, eu acho, mas vocês vão ver o que vai acontecer. Então, o x pode ser um valor negativo da resolução, E o só que a E? gente sabe que o nosso e, ele não Não pode pode. passar... Hã? O E na equação não dá, né? Tipo, Não pela dá. equação ali. Ele nunca É igual você vai ser falou, um valor tem que menor. tratar, né? A hora que você estiver buscando, Aham. pode achar um valor negativo, entendi. Você pode até... É que esse valor negativo no algoritmo vai dar ruim, Vai porque, dar tipo, chabu, a né? Porque o E potência... não é Aham. negativo, né? O E Vai ser meio é o estranho. número de Euler, né? De Euler. Não, não é de... É só um número que ele vai dar. Só que ele Ah, não... tá. É. Entendi. Se for negativo, vai dar ruim. O E Safe, também não safe, pode ser negativo. Então a safe, gente vai ter que entendi. tratar esse x. E a Uhum. gente vai tentar usar as duas equações ali, que é o E sendo menor que P-1 e Q-1, e o fato do x ser a multiplicativa inversa, para mostrar que o x, como tratar o x, né? Então, nisso, pra gente garantir que o E é P-1, Q-1, se a gente tiver um valor maior que ele, a gente pode aplicar o mod de P-1, Q-1, que a gente vai forçar o E a ser um valor entre 0 e P-1 vezes Q-1 menos 1. Então sempre vai ser menor que essa multiplicação. Ou vou chamar essa multiplicação de mod, se vocês não se importarem, para não ter que ficar falando isso todo o tempo. Então, ok, a gente pode aplicar isso na equação do EX ali igual a 1. Então a gente sabe que mod vezes x vai ser igual a 1. Por a álgebra modular, né? A aritmética modular, a gente pode ver que, pode passar aí, o E vezes x vai ficar todo em mod do módulo que a gente tem, e o outro lado também vai ficar com o módulo do módulo que a gente tem, igual a 1. A gente tem essa igualdade desse jeito.
para poder garantir esse 1. Então, isso, e levando em consideração que o x é a multiplicativa inversa do e, a gente conclui que a gente pode fazer tanto o e quanto esse x, eles vão ter que ser menores que o nosso p-1 vezes q-1, que vai ser igual ao nosso mod. Então, para a gente tratar esse x quando ele for negativo, basta a gente fazer aquela jogadinha do mod, que a gente tira o mod do x, soma o mod e tira o mod de novo. A gente faz o módulo inverso. Então, a gente consegue um valor positivo que está dentro do que a gente precisa para o nosso exercício. Caso ele seja um x positivo, a gente ainda tem que considerar ele dentro desse intervalo que é ser menor que o mod. Então, a gente tira o mod dele também, e aí o nosso resultado sai tranquilinho, o exercício sai de boa. Faz sentido? Tá tudo certo? Implementação é fácil, né? Agora o A problema é implementação é fácil, o problema é a modelagem desse tirar exercício. essa fórmula aí. Totalmente exato, cara. É muito fora da caixinha. Todo mundo convencido? Você não Gostaram, meninada? Ah, complicadinho, hein? É chato, é bem matemático, é bem formal. Mas faz sentido tudo que tá acontecendo? Olha, Faz ser sim. sincero que eu me perdi no caminho. Eita, onde? Aonde? Ah, tipo, essa parte é um pouquinho atrás. Não, Quando depois você fala para, eu paro. esse slide. Não, pera. No slide dos Esse slide. primos? Não. Ou o slide do Fala o slide módulo? que tava. Ó, Vai pra esse aqui. frente. Volta uma. Essa parte Slide. do EX. Esse slide aí é meio complicado. Eu não sei. Então, é que minha matemática não é muito boa. Então, Ok. garantir isso, tipo, provar isso pra vocês é meio complicado. Foi uma coisa em questão de tentativa e erro e eu conheço como funciona a criptografia do RSA. Então eu sei que esse valor do X, ele vai ter que tirar esse mod. Então pra mim foi um pouquinho cheat ter resolvido esse exercício, porque eu sabia como funcionava a criptografia. E é basicamente como a criptografia funciona, esse valor do E e do X. Mas é. Aí, ô pai, Só você que tem uma aceita. base matemática melhor, se conseguir explicar isso melhor pra Prove. eles, eu agradeço. A Ah, cara do pai lá. mas assim, tudo isso você quer justificar você somar um mod lá depois, né? Exatamente. Então avança um slide. Eu acho que é mais fácil justificar por lá direto. Veja, é muito pela aritmética modular mesmo, né? Que a gente lembra que até na subtração, quando dá negativo, a gente soma o mod e tira o mod no final. Tipo assim, isso não muda porque quando a gente está trabalhando com mod é como se a gente estivesse num círculo ali. Muitas vezes uso Uhum. a ideia do relógio, do círculo para pensar no resto. Então, assim, até pelas propriedades da equação de Diofantina, quando você encontra o inverso multiplicativo de um número, se você ir somando ou subtraindo o mod, você vai encontrar todos os outros. Você encontrou o primeiro, mas você consegue ir andando naquele círculo encontrando todos que você quiser. Se você está negativo, você não quer o negativo, você soma o mod, e aplica o mod de novo para não ter problema e você vai chegar no. Bom, nem precisaria do mod de novo, já que era negativo, mas assim, por via das dúvidas. Beleza, eu acho que eu entendi. Não sei. Pode prosseguir. Pode. Só ia comentar que essa parte de mod, tipo, que tá na época a gente também quebrou. Acho que não foi. Esse não é o primeiro exercício que a gente vê com mod inverso, essas coisas assim, né? Mas eu lembro que Não, na não. época o que ajudou bastante gente foi procurar na internet depois. Tipo, Uhum. é meio que pra você dar uma olhada, porque essa parte de mod ela é muito importante. Caiu numa prova, acho até que uma das resoluções que a gente não vai resolver aqui, que também estava nas mais difíceis, ela acaba entrando um pouco nessa ideia de encontrar o mod inverso e tudo mais. Dá uma olhada depois no conteúdo de procurar, tipo, aritmética modular. Porque, tipo, é bem interessante entender como isso funciona. E é muito importante porque, às vezes, a gente trabalha com uns números que vai precisar ter que ficar usando esses mods para você conseguir obter o resultado certo. Porque uma coisa é você colocar um mod para diminuir o tamanho das coisas, né? Tipo, para você conseguir pegar um inteiro plausível. Só que fazer operações dentro disso tem algumas regras para você conseguir manter a equivalência, né? Do valor se ele fosse aumentado, tipo, de forma grotesca. Mas é legal depois dar uma pesquisada. Tipo, é meio chato de assimilar assim, e tipo, a gente também não é muito bom pra explicar as provas. Tipo, não só o chute, tipo, a gente é meio também aceita às vezes algumas coisas, mas depois dá uma olhadinha. Tipo, vai ser meio estranho agora, mas depois você pega e vai entender por que funciona. Tipo, às vezes tem alguns exemplos visuais de como que funcionam as operações na internet, então ajuda também. Mod é uma coisa que costuma dar muito erro também. Uhum. Se vocês estiverem mexendo com maratona, você pode tomar erro no exercício por causa do mod. Exatamente. Então tem que ficar esperto.
Porque eu comentei com eles que o C++ trabalha de uma forma um pouco diferente do que a matemática espera. Então a gente tem que estar sempre corrigindo esses problemas. Sim. Bom, mas para prosseguir, Renato ia mas... falar alguma coisa, hein? Exato. Obrigadão pelo conselho aí. Eu vou dar uma olhada a mais pro Olha, fim. se eu for honesto, eu mesmo, tipo, colocando essa prova e tudo mais, eu ainda não tô exatamente convencido de tudo. Convencido até tô, mas eu não entendo muito bem o que tá acontecendo. Eu fui pesquisar pra caramba isso ontem, só que eu não achei ainda a explicação certa do jeito que eu queria pra poder passar. Mas assim que eu achar, cara, vocês são os primeiros que eu vou tentar, tipo, explicar isso daí. Pode ficar tranquilo. Mas é meio estranho até, tipo, pra gente mesmo, algumas coisas. Mas é isso aí. Bora continuar. Vamos pra implementação então, que é mais tranquilinha. E a gente vai começar primeiro, a gente vai precisar... Dá pra fazer, pelas restrições do exercício, a gente ficar fazendo teste de primalidade ao invés de ter que usar o crivo. Eu só tô acostumado a usar o crivo, então eu calculei todos os primos até 32.000, que é o limite do exercício ali com o crivo mesmo. Só que eu modifiquei ele um pouquinho. Além de ter aquele vetor pra falar se é primo ou não de booleano, eu também, depois de ver todos os primos ali, calcular todos eles, eu coloquei todos que são primos e um vetor de primos, para ficar mais fácil para fazer aquele teste do P e do Q. Então, depois que você aplicar o crivo, você só precisa passar, e se ele for primo no vetor, você coloca ele no vetor de inteiros ali, o índice, o número que você quer. Você vai ter os primos num vetor separadinho para você. Eu vou usar os dois no próximo slide, fazendo um grande favor. Pode passar. E aí tem o nosso exercício. Primeiro, a gente pré-processa todos os primos até 32.000. Então, o exercício ele vai ter, vão ser vários testes, né? Então, a gente lê o K, e enquanto eu tiver K, a gente lê o E, o N e o C, que são os valores que ele dá pra gente. A gente vai primeiro descobrir o P e o Q. Então, a gente vai testar todos os valores de P dentro do nosso vetor de primos. Então, a gente começa com o 2, com o 3, com o 5, e os que derem certo pra gente, a gente usa. Então, a gente passa esse for. De 0 até o m é o tamanho do nosso vetor de primos. A gente pega o primo na posição i, a gente chama ele como p. A gente vai falar, esse primo vai ajudar a gente? Então, a gente considera primo p. A gente já sabe que ele é primo, a gente não precisa testar, porque a gente fez esse cálculo de todos os primos com crivo. E aí a gente vai ver se n mod p é igual a 0, ou seja, se n é divisível por p, se a divisão inteira dá 0, e se o n sobre p também é um número primo. Se for, a gente achou o nosso primo Q, que é o n sobre p, então a gente coloca Q como n sobre p e dá break, o p já está com o primo salvo. A gente achou o valor de p e q, e a gente pode usar eles para nossa equação de Diofantina depois. E aí a gente declara um x, um y, e chama aquele negócio do p-1 vezes o q-1 de mod, para ficar mais fácil, para a gente não ter que ficar colocando tudo isso, e joga na Euclides estendido para fazer o que ele faz lá. O Paiola explicou na aula da teoria dos números, né? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui de como ele funciona. Mas o que a gente precisa saber é que ele vai retornar o x e o y pra gente. O valor do y a gente não precisa usar, a gente tem um valor de x válido para a equação, que a gente resolveu. A gente acerta ela com a mod inversa, para caso for negativo, ou também funciona para se ele for positivo, só para a gente deixar naquele range circular. E por último, a gente calcula a potência de c elevado a x, tirando o mod n. E aí a diferença é a próxima função, pode passar, que ela vai ficar desse jeito. Essa é a função da potência. Para gente tirar o mod, a gente consegue fazer isso sem o mod, mas a gente precisa fazer essa função porque a potência do C++ na Standard Library não tira o mod pra gente, então a gente vai ter que fazer uma função nossa. A gente começa com um valor 1 para ser o nosso multiplicador, e enquanto a gente tiver, o x vai ser o nosso expoente, enquanto a gente tiver expoente ali para poder elevar, se o expoente for ímpar, a gente aplica a base que a gente tem na multiplicação atual e tira o mod, caso contrário a gente fica multiplicando a base e divide o expoente por 2. Essa parte também é um pouco matemática. Tem um vídeo que a gente assistiu para poder usar, para poder chegar nessa função aí, para tirar o mod pra gente. Eu acho que compensa a gente passar o vídeo para eles depois. Nicolas, você lembrou o link? Eu acho que tem no. Depois a gente pega no canal. É de um indiano o vídeo. É Mas exatamente. essa propriedade de dividir por 2 é basicamente porque quando a potência de... A Toque já mandou ali.
A tu já mandou? O negócio, Aí, o módulo inverso no Khan Academy. Muito bom, muito obrigado. Esse aqui é um site legal pra vocês verem sobre a aritmética modular de forma geral. Aí eu coloquei exatamente no trecho que a gente tá mais comentando. Mas é bom pra vocês darem uma revisada. Mas é claro, tipo, isso são coisas que é tanto conteúdo aqui que a gente precisa estudar pra programação competitiva que às vezes a gente acaba dando só umas aceitadas em algumas provas. Mas se você quiser dar uma olhada, é interessante. Fica bastante. Mas não tem nada a ver com esse vídeo agora. Que vocês comentaram, perdão. Mas a gente pode passar também. Explica certinho, mas por favor, Papo, você tava explicando. eu não lembro da explicação direito. Então, eu acho que- também não. Esse é o problema. Mas acho que é Você lembra que basicamente divide por 2? é a divisão em conquista. É que a gente viu o recursivo, Uhum. né? Aí tá fazendo Sim. iterativo. Mas é a exponenciação por divisão em conquista. Isso, exatamente. Exatamente. Certo. E no final a gente vai ter o M vai ser o nosso valor elevado a nosso expoente que a gente quer, com o mod já calculado, e esse vai ser o valor do M pra gente no exercício. E é isso, acabou. Alguma dúvida? Eu sei que tem algumas coisas que ainda estão um pouquinho nebulosas, mas faz sentido tudo isso? Perdeu. Acho que tá show, Tá então. vendo aí? Podemos Acho que faz prosseguir. sentido. Eu acredito nessa A solução. parte do código, na hora que você mostrou, pareceu mais simples. A hora que você mostrou essa nova potência assim, que a gente tem que definir. É bem complicadinho. Não é complicadinho? Essa potência aqui a gente geralmente pega ela pronta, mas Pega a ela explicação é pronta, muito simples, pô. É que a gente não lembra, a explicação é Uhum. simples. E Certo. basicamente vai calcular uma potência pra você e vai manter no mod. Ela Pode vem da falar. ideia de potenciação mesmo. É que eu não. Mas é igual o Paiva falou, eu acho que é alguma divisão que você faz pra não ter que calcular tudo. Calcula uma Nossa, parte e já coloca a outra no resultado. Aí, a gente vai passar o vídeo, aí fica mais fácil de Vai vocês ficar verem. mais tranquilo. certo. A explicação E, melhor. nossa, o raciocínio vai muito longe. Sim. E é Mas isso é- pra esse exercício. Pode falar, Papa. Não, mas é simples. Essa ideia do povo aqui é simples. Agora do exercício é mais. No do exercício é meio punk. Uhum. Esse daí é um dos 3 primeiros? Que, da maratona? É. Não, esse aqui não é da maratona, não. Mas se tivesse É. assim pra ranquear no nível de maratona, ele seria o quarto, quinto exercício, talvez. Mas Meu Deus, cara. Ele se assemelha, não se assemelha assim, mas é tipo, por exemplo, tem um exercício que caiu na maratona que a gente participou, 2020, 2021, que também tá ali, né, que é um dos últimos ali, que ele traz uns conceitos que você precisa entender isso, sabe? E já seria o quinto da maratona. É. Então, tipo, tipo, assim, vou falar pra vocês, a maratona, ela é meio triste às vezes, tipo, depende muito do ano também, mas Depende ela muito. tem uma subida muito grande do terceiro exercício pra frente. Uhum. Então, às vezes você fica assustado assim, mas isso, como vocês, é mais prática. Por exemplo, essa potência, essa parte da conta, eu devo botar lá no. Sem ser essa outra. Aqui? Essa parte, por exemplo, a gente só conseguiu descobrir isso. Sim, a gente teve a matéria de LPC e tal, a gente aprendeu as coisas, só que a gente só conseguiu realmente sempre ter isso aí. Aliás, quando vocês forem montar o notebook de vocês, que é para vocês colocarem tipo, os problemas, os tipos de. Os códigos que vocês mais usam, né? Você só vai conseguir entender e usar isso com frequência quanto mais exercício parecido você fizer. Exatamente. Então, assim, isso a gente já viu, porque a gente já fez exercício que precisava disso. Na época a gente ficou tipo, o que tá acontecendo? A gente foi pesquisar. Aí, tipo, a gente deixa ali como nossa, né, tipo, como nossa base. E a gente acaba só reutilizando e a gente sabe quando usar. Porque, assim, decorar tudo, gente, vocês não vão conseguir. Provar tudo também, vocês não vão conseguir. Então, tipo, o negócio é vocês saberem quando usa e por quê. Aí, tipo, detalhes assim, só se vocês forem dar uma pesquisada mais específica, mas vocês precisam só saber quando que vocês vão usar ela, sabe? Por que faz sentido. Eu acho que até tem uma parte nessa implementação. Alguém conhece aquele símbolo que tá ali no X? Eu não sei se eles conhecem esse símbolo. A shift Acho right, que né? não. A gente. Quem fez a otimização de códigos, a gente viu esse símbolo. Ah, então beleza. Então, Certo. só pra ter certeza. Mas ali é tipo, tipo passando o bit, então Aham. conta. Só pra Ele joga o direto. bicho pra esquerda, pra Então, jogo direita, de né? coisa- Isso. Mas é isso, gente. Tipo, é meio assustador, mas é prática. Tipo, a prática vocês vão ver nos exercícios próximos. A própria Hum. aritmética modular, ela é muito esquisita no começo, mas depois de um tempo assim, você vai estar manuseando as equações igual você manuseia equações normalmente, que você já está trabalhando há muito tempo. É que no começo a ideia do mod atrapalha um pouco o nosso pensamento, mas depois de um tempo fica um pouco mais tranquilo. E tem muita coisa que é assim, né? Aqui a gente tenta provar, mas tem coisa assim que a gente realmente aceita no dia a dia.
Aí você perguntar pra gente, mas por quê? Aí a gente também às vezes dá uma patinada. Mas igual a gente faz em outras áreas da matemática. É que é algo meio recente para vocês, então é estranho. Mas com o tempo fica mais tranquilo. Uhum. Essas propriedades de mod, se vocês brincarem no Codeforce um pouco, aparece direto. Né? Em muito exercício do Codeforce tem isso. Não sei se vocês brincam. A gente brincava muito no Codeforce, né? Eu sou meio viciado nele. Aí, aí eu indico para as pessoas, igual eu falei na aula lá que teve sexta. O Codeforce é uma boa ferramenta de treino para vocês, se vocês quiserem brincar. Mas é isso aí. É isso aí. Bora? Bora de próximo. O próximo era bem mais simples do que esse que o Chilson explicou. Ele dava uma sequência, ele falava que tinha uma sequência que era a DDF, né? Que é a Decimal Digit Factor Sequence. Eu não sei falar inglês, desculpa. Ô, E louco, tá o objetivo, lindão. tá? Top. O objetivo era, tipo, era saber qual era a maior dessas sequências. E você tinha que, ele dava um intervalo de número. Ele falava assim, dentro desse intervalo aqui, encontre a maior dessas sequências para mim. Aí, o que que é uma DDF? Essa sequência aí é uma DDF. Por quê? Tipo, o primeiro número ali, você acha os divisores dele. Tá vendo ali que tem o mouse, vocês conseguem enxergar? Não. Não Seu dá, né? mal não. Aí, tipo, você vai achar os divisores do 712, que dá esses daí, 1, 2, 4, 8, 89, todos eles, e vai somar todos os dígitos um a um dele. Aí você soma todos os dígitos de todos os divisores, e no final vai dar o 72, que é o próximo termo da nossa sequência. Deu pra entender? Uhum. Sim. Aí o próximo termo é o 72 na nossa sequência. Aí você faz de novo, calcula o 72, todos os divisores do 72. Calculou lá bonitinho. Aí você vai somar todos os dígitos desses divisores. E aí acha o próximo termo da sua sequência, que é o 69. E assim por diante. Você vai fazendo isso. E ele te dá um intervalo. Ele fala, tipo assim, do intervalo de 1 a 100, qual que é a maior DDF que eu tenho? Aí você tem que pegar a maior DDF. Tá a maior DDF no intervalo. E como o exercício fala que o intervalo vai de 1 a 3000, você pode simplesmente testar tudo. Você passa todos os valores do intervalo e calcula todas as DDFs para todos os números. E deixa salvo lá antes de você entrar no exercício. Aí a hora que o exercício falar, pega a maior sequência nesse intervalo, você só vai e puxa do que está calculado. Deu pra entender? Calcula antes, e depois a hora que ele pedir, você só. Oi? Diga. Deu pra entender sim. Opa. Aí essa função minha aí é para fatorar, né? Acho que vocês devem ter usado em algum dos exercícios. Na verdade não é pra fatorar, isso aí é pra achar os divisores. É que eu chamei ela de nome errado. Mas, ela acha os divisores ali e já são os dígitos dos divisores. Aí ela retorna a soma pra mim. Dá pra entender só o que essa função tá fazendo? Só tá calculando os divisores pra mim. Faço cálculo todos os divisores e soma os dígitos dela. É o basicamente ela tá calculando a DDF. E é isso, eu calculo a DDF para dos números de 1 a 3001. Eu chamo um vetor de DDF de 3001 e vou passar de 1 até 3000 e calcular todas as DDFs. E vou dando pushback em cada valor da DDF. Essa conta aí é tipo, quando a DDF ela achar 2 valores iguais, ela para. Então esse int igual ao res aqui, quer dizer que o anterior é igual à minha resposta atual, então ele dá um break. E ele para de calcular a DDF. Deu pra entender? E é isso. O exercício, a hora que ele falar que vai vir um range, eu acho que eu parei de colocar slide daqui pra frente, mas na hora que ele falar um range, você vai pegar, passar todo aquele range, como vai de um até 3000 no máximo, e vai pegar essa maior sequência de DDF que você tem, que você salvou ali no seu vetor. Certo? Certinho ou não? Por E mim, certinho. eu Nossa, falho, a voz até falhou aí, já sei. Tá certo sim. A voz do X morreu. É, entendeu? Foi nada. entendi sim. Certinho, Fábio. Agora foi, né? Agora Ai.
Agora você Então é percebe isso, eu acho quando que o acabou. Eu parei e voltei. professor pergunta se tá tudo certo, ninguém responde nada, né? É, então, você viu? É, Agora lá, que nós você tá tá do outro sentindo na lado, pele, né? né? Agora Pô, a gente será que sente. o cara entendeu? O cara. Não sabe nem o que tá acontecendo. E fazer aquela Não tem a pergunta, carinha, né? né, pra olhar no olho da É, pessoa e ver se ela tá vou brisando. mostrar E o, tem que mostrar o fazer aquela código. pergunta que o silêncio é a resposta, né? Aham, exatamente. Agora a gente tá errando na pergunta. Peraí, deixa eu mostrar o código pra vocês. Eu acho que fica mais fácil. Já que só o Chilson respondeu que entendeu, ainda falha um pouco a voz dele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Oi. né? Eu não sou competidor. Quando você pega um problema desse, como é que você decide ou verifica, né, a estratégia que você vai usar em função das restrições do exercício? Por exemplo, para fazer isso aí, para calcular de 1 a 3.000, você vai fazer meio que um pré-processamento, certo? Sim. E na A ver... realidade, na tua solução já está o pré-processamento, né? Tipo assim, você começa a fazer o pré-processamento, depois você pega o intervalo e testa, não é verdade? Aham. A pergunta é: não valeria a pena você fazer um código separado? Imagina, faz um código separado, cria um arquivo, beleza? Com todos esses valores, Uhum. tá? E a hora que o programa começar, você simplesmente carrega esse arquivo, tá? E aí Lê o você lê os arquivo. intervalos. Entendi. Dá Fica pra mais fazer rápido. também. Assim, imagina que você tem que fazer uma lista de primos gigantesca. Se você fizer a lista de primos enquanto você está resolvendo o problema, você não vai ferrar no tempo, entendeu? Agora, Aham. se você tem uma lista de primos já gerada, tipo assim, começou a maratona, você lê um negócio lá, você fala assim: "Opa, vai usar primo aqui. Legal, vou rodar um programinha aqui que vai gerando esse arquivo de primos para mim, porque depois eu vou só consumir esse cara", entendeu? Sim, sim. Então a pergunta é essa, a pergunta é: bom, então em que ponto você decide que você vai rodar no teu código ou vai fazer separado, entendeu? Aham. É, É esse assim, é daqui por dá pra tentativa e fazer erro, você no... testa e vê: "Upa, deu TLE, agora problema". Alguém escreveu o nome do função errado. É, então, esse exercício dá pra fazer assim, porque são só 3.000, né. Agora se, por exemplo, você for calcular um vetor muito grande, dá pra você Aham. fazer outro programa e só puxar a resposta pra ele. É. Apesar que ler esse vetor também não vai ser meio custoso ler do arquivo vai ser custoso, dependendo do tamanho da entrada. Aham. Depende bastante. A gente já resolveu, por exemplo, eu acho que alguns exercícios, foi recente na real, a gente estava fazendo em um dos pontos que o pai mandou pra gente fazer durante a sexta, e a gente tinha que pegar os primos. Acho que era pegar os primos. Só que a gente É, tava com uma incerteza que a gente não tava lembrando se no crivo pegava uma coisa ou outra lá. E era um valor muito pequeno, porque, tipo, calcular os sim. primos de um valor ali X, tipo, é rapidinho. Então a gente meio que fez separado, pegou os valores e usou como valor de, tipo, colocou direto no vetor. No vetor. Uhum. Declarou o vetor Aham. já com tamanhos. Mas varia, acho que, bastante em relação a, tipo, a dificuldade de fazer isso no programa. Porque você concorda que, tipo, às vezes assim, a gente pensa nisso também. Fazer, às vezes, no próprio programa, se tá dentro da complexidade, tipo, a gente percebe que tá dentro da complexidade e, tipo, dá pra fazer no programa, é muito mais rápido de você implementar. Porque você só vai gerar e no próprio programa se chama a função e já puxa, certo? Porque se você fosse fazer um programa separado, você teria que fazer o programa separado, fazer ele gerar Arquivo de qual é saída. um arquivo de saída que sai exatamente da forma como você quer. Você vai criar um arquivo de saída que, por exemplo, coloque as vírgulas em cada distância, então, tipo, acaba sendo a implementação, dependendo do exercício, mais chata. Mas é claro, se, por exemplo, você não sabe gerar os valores de forma rápida no programa, ou seja, dentro da complexidade, compensa, às vezes, você fazer uma força bruta, gera os valores ali e puxa depois. Tem exercício que o pessoal faz isso, tipo, na maratona mesmo. Eu não lembro faz um tempo já, mas acho que o pai mesmo falou, já deu algum exemplo de, tipo, não sei se foi durante a Eu tô maratona, do vetor, né. que daí deu todo o vetor inteiro, tipo, pra puxar no programa. Aí você tem que gerar o programa, pegar os valores e tacar. Mas eu acho que depende muito do exercício. Esse exercício, por exemplo, eu acho que ele compensaria fazer isso se fosse algo tipo assim. Imagine que os números são até 10 a 18, pensando no long long int, Aham. mas de qualquer forma o intervalo é sempre de 3.000. Assim, você vai pegar um intervalo de no máximo range de 3.000. Mais que isso aí ficaria muito mais difícil mesmo. Aí nesse caso talvez compensasse, porque aí calcular os divisores, você está usando aí, por exemplo, um algoritmo até a raiz, né, de O raiz Aham. de n.
O que para até 3.000 é fantástico. Agora 10 a 18 seria no maior número, Até 10 a nona, né? até 10 a nona. Aí provavelmente não passa. Só que se você. Bom, também que 10 a 18 nem daria para armazenar isso. Então, a É. questão das lookup tables, assim, é sempre delicado. Quando dá e quando não dá. Mas é um caso nesse sentido, tipo assim, que essa função de visores tivesse uma complexidade muito alta. Então, calcular ela fosse algo complicado em tempo de execução. E aí compensaria gerar para esses 3.000 números ou dependendo do intervalo que for dado, e depois você só consulta. Nesse caso, a complexidade é baixa. Exatamente. Acho que o exemplo que eu posso dar aqui é um exemplo mais inocente. Tipo, você vai fazer. Finge que você não sabe como que funciona o crivo. Porque o crivo facilita bastante na velocidade de você gerar os números primos, certo? Você consegue rapidinho conseguir saber quais números são ou não. Então você não sabe. Aí você pode simplesmente criar um programa com força bruta, brutar, porque geralmente a quantidade de números primos em relação ao intervalo que ele dá para você é sempre muito pequeno. Você concorda? Tipo, 10 a 12, no máximo, e não é tudo isso, é 10 a sexta, porque tipo, você pega a raiz para conseguir gerar os números primos, certo? Que é uma multiplicação. Então, tipo, se você não sabe, por exemplo, como que funciona, às vezes compensa. Tipo, você simplesmente. Você um exemplo aqui, eu não sei fazer o crivo, você faz, gera todos os números primos, que é mais rápido, salva no map, talvez, e, tipo, só puxa ali e você já vai saber quais são os números primos ou não. Tipo, você já deixa todos eles no map não, porque no map seria mais fácil de declarar. Mas no vetor, por exemplo, e salva todos eles. Fica mais fácil de você pode fazer uma busca, sabe? Assim, durante a chamada. Aí você consegue rodar também. Mas, tipo, varia bastante do exercício. E é isso aí. Deixa eu mostrar o código aqui que o povo ficou meio quieto na hora que eu perguntei se entenderam. Aqui, ó, eu só tô calculando o DDF nessa parte aqui. Aí, se o anterior for igual à resposta, eu paro, porque ele vai calcular 2 números igual na sequência. A hora que chega nesse 15 aqui, ele vai calcular o outro próximo termo também vai dar 15. Aí ele para. Só isso. Aí ele calcula todos os DF para até 3.000. E depois, a hora que ele dá um intervalo AB, tá vendo que eu faço antes de começar o programa, antes de ler qualquer coisa. Aí eu leio, ele me dá um intervalo, eu passo o intervalo dele e pego só a maior DDF que tem e jogo na resposta. E aí, a hora que acaba, eu printo a resposta. É bem simplesinho, é só ter essa ideia de calcular antes e funciona. Esse algoritmo provavelmente deve ter um jeito de resolver mais rápido. Você salvando algumas coisas, tipo uma em uma segue, mas eu não sei. Provavelmente vai ficar com complexidade meio alta também em memória. Mas assim funciona. Conseguiram entender melhor agora? Tudo certo, Rony. Acho que sim. Opa, belezinha. Então é isso. Bora pra aula do menino pai?